A farsa do Bolsonaro, ela desabou nos últimos dias. E eu não tô falando do Aristides não, pessoal. Vocês são muito maliciosos com essa história do Aristides. Será que a pessoa não pode simplesmente fazer um treino de judô noturno, talvez sem kimono e somente de sunguinha, que vocês já acham que tem alguma coisa, uma aula particular? Vocês são muito maliciosos. Maliciosos não, isso é maliciosos com maledicentes. Olha só. Não tem nada a ver dessa vez com Aristides. Mas a farsa, mais uma farsa de Bolsonaro, né? Porque ele é um farsante, sempre falou um monte de coisa e nunca fez absolutamente nada. A farsa da vez que foi por água abaixo é a farsa do Jairzinho Paz e Amor. Porque esse personagem criado por Bolsonaro, ele já acabou. Inclusive durou muito tempo, 4 meses, mas não tinha mais como Bolsonaro sustentar esse personagem, inclusive pelas pressões eleitorais do Sérgio Moro, que começou a fazer movimentos acenando também para os bolsonaristas. E aí Bolsonaro teve que recuperar esse personagem, ou teve que abandonar o Jairzinho Paz e Amor, voltando assim para o Bolsonaro, mito decadente de todos os fracassados. Se você quer saber mais desse assunto, você vai clicar no like, tá? Clique no like, deixe o seu gostei, vale muito mais do que qualquer apoia-se. E vamos agora montar toda a linha do tempo, explicando, detalhando e conversando sobre o fim dessa farsa do Jairzinho Paz e Amor, que surgiu lá atrás, por volta do dia 9 de setembro, com a Carta do Arrego. Lembram a Carta do Arrego? Porque no dia 7 nós tivemos aquelas grandes manifestações de algumas milhares de pessoas, que o Bolsonaro falou que foram milhões. Eu não duvido que o Bolsonaro de fato acredite que foram milhões. Haja vista que o Bolsonaro não sabe fazer conta, né, pessoal? Ele não sabe contar. Então ele deve ter contado ali 1 milhão. E o Bolsonaro falou sobre o STF, falou do Xandão, disse que não iria tolerar algumas atitudes. Tudo aquilo tinha a ver com o Carluccio e com a possibilidade do Carluccio ser preso. Vamos lembrar que naquela época o Xandão tava com a careca agitadíssima. Tava com a careca agitadíssima, prendendo todo mundo, prendeu o Eustáquio, prendeu o Bob Jeff e sempre olhando para o Carluccio, com aquele olhar dele de careca sedutor, sabe? Aquele olhar de careca sedutor, falando assim, eu vou te pegar, eu vou te pegar. Olhar 43 meio de lado assim, sabe? Paulo Ricardo, sabe Paulo Ricardo? Então, ou KLB para os maiores. Ele tava olhando com o olhar 43 pro Carluccio. E o Carluccio tava assim, papai, ele vai me pegar, ele vai me pegar. E aí o Bolsonaro desesperou, o carecão pegando meu filho? Não. E aí o que aconteceu? Teve toda aquela manifestação, o Bolsonaro ameaçando o Xandão. E aí o que aconteceu? O Xandão reagiu ao Bolsonaro e precisaram chamar o Temer para fazer a Carta do Arrego. Aquilo caiu muito mal perante os aliados do Bolsonaro, ou melhor, perante os apoiadores do presidente, porque mostrou uma submissão de Bolsonaro perante o STF, que ele sempre falou que ia combater. E naquela mesma época começou a surgir a história do bombeiro. Foi tudo no mesmo, foi um turbilhão na vida do Bolsonaro. E aí ele começou a patinar um pouquinho nas pesquisas, a aprovação dele começou a cair e o Sérgio Moro surgiu. Quando o Sérgio Moro surgiu, o Bolsonaro ficou em estado de alerta. Porque o Sérgio Moro, ele tem, com o discurso dele atual, ou com o discurso humorista, ele tem um limite ali que é em torno de 10 a 11% mesmo. Porque são essa quantidade de pessoas que vê a corrupção como sendo o principal problema do país. Na verdade, o principal problema para o povo brasileiro hoje é a economia. Mas ali 9, 10% acham que o principal problema é a corrupção. E o Sérgio Moro é aquele candidato que adota o discurso anticorrupção. Só que o Sérgio Moro sabe que para ele conquistar os eleitores do Bolsonaro, tirando assim o Bolsonaro do segundo turno, ele vai ter que radicalizar o discurso dele. E ele não vai poder atacar as minorias, como o Bolsonaro faz. O Sérgio Moro não vai fazer isso. Mas o Moro pode fazer um outro discurso, que é o discurso antissistema. E esse discurso o Sérgio Moro já começou a adotar, inclusive fazendo ataques ao STF que foram reagidos ou respondidos pelo ministro Gilmar Mendes. E o pau tá quebrando do Sérgio Moro com o STF, falaremos disso em um vídeo posterior. O Bolsonaro olha isso e vê o Sérgio Moro fazendo um discurso, que é um discurso que começa a sinalizar para o eleitor do Bolsonaro. Porque vocês sabem que o eleitor do Bolsonaro, ele é um eleitor fracassado. Todo bolsonarista, em essência, é um fracassado. Teve insucesso na vida, não conseguiu superar esse insucesso e por conta disso ataca as instituições, ataca o sistema, tudo é ruim, tem que destruir mesmo. É aquele revoltado, é aquele eterno adolescente que pode ter até 80 anos, como o Sérgio Reis. E o Moro está, ó, eu tô aqui, hein? Olha o STF soltando corrupto, é o sistema, é coisa do tipo. E o Bolsonaro olha para aquilo e fala, opa, peraí.
eu posso começar a perder eleitor. E caso o Sérgio Moro comece a se aproximar mais ainda de mim, pode ser que de fato eu fique fora do segundo turno. Tudo bem, que já saíram reportagens mostrando que o Bolsonaro vai usar os bancos estatais para injetar muitos projetos no ano que vem para tentar reverter assim a sua queda de aprovação. E algumas pesquisas mostram que de fato a rejeição ao Bolsonaro caiu um pouquinho. Nenhuma dessas pesquisas é o Datafolha. O Datafolha é o principal instituto de pesquisa do país relacionado a essas questões de aprovação e intenção de votos. Tanto que é o instituto que o Bolsonaro segue. Porque toda vez que ele fala de pesquisas, ele cita o Datafolha. Tá? Nós não tivemos o Datafolha esse mês, eu acho que não teremos, nem teremos. Então a gente fica meio nebuloso, fica tateando, a gente começa a ter alguns sinais de outros institutos, mas do Datafolha nós ainda não temos, então está um pouco no escuro. Mas os outros institutos indicam aí alguma coisa que o Bolsonaro precisa se preocupar. Eu acho, pessoal, sinceramente difícil o Bolsonaro ficar fora de 2022 no segundo turno, porque ele tem o Estado a dispor dele. Então ele pode praticamente fazer o que quiser, e o que quiser entre aspas, né? Vocês entenderam o que eu estou dizendo. É muito difícil alguém que tem a máquina pública ficar fora do segundo turno. Muito difícil. Alguns casos podem acontecer, como em São Paulo, no caso do Haddad, que perdeu no primeiro turno para o João Dória, mas era um outro movimento, tinha impeachment envolvido, o sentimento antipetista estava mais aflorado. Agora não é bem assim. E o Haddad não desperta paixões como o Bolsonaro desperta. Opa, tá até aparecendo a lâmpada ali atrás, olha, até revelou aqui. Então tem toda essa questão, eu acho difícil, mas o Bolsonaro acredita que é possível. Então ele começa a voltar a atacar por uma questão eleitoral e também para mostrar, como posso dizer, uma defesa. Porque ele atacou recentemente o Alexandre de Moraes, atacou novamente as vacinas, atacou o STF. Porque faz um tempinho aí que o Xandão Cabeça de Melão abriu uma investigação contra o Bolsonaro por conta daquela live que ele associou o imunizante com o vírus do H, do I e também do V. Tem que tomar muito cuidado para falar essas coisas aqui na plataforma, vocês sabem disso. Então aquilo abriu um inquérito. E novamente, o Bolsonaro, na data de ontem, voltou a associar os imunizantes com doenças como embolia e trombose, o que é mentira, e voltou a defender os medicamentos sem eficácia comprovada. Então o que ele está fazendo? Ele está querendo peitar o STF, porque o STF está mais uma vez avançando investigações contra ele. E o seu concorrente está atacando o STF, então ele precisa mostrar que ele está peitando o STF. E não só isso. Não são apenas investigações contra Bolsonaro, mas investigações contra os filhos do Bolsonaro. Porque avança a investigação da rachadinha do Carluccio. E o Xandão Cabeça de Melão também tem uma participação aí. Porque a segunda esposa do Bolsonaro está sendo investigada por lavagem de dinheiro na rachadinha do gabinete do Carluccio. E o Jair Renan, o filho da Ana Cristina Vale, o 04, ele também está sendo investigado por tráfico de influência. E uma das pessoas que está sendo investigada pelo tráfico de influência junto com o Jair Renan tem ligação com o Oswaldo Eustáquio. Oswaldo Eustáquio é aquele que está sendo investigado também pelo inquérito das fake news. Então o Xandão compartilhou com a investigação do tráfico de influências dados, informações sobre o Oswaldo Eustáquio. Então tudo passa ali nas mãos do Xandão. Tudo passa. E o Bolsonaro não pode mais permitir ser o Jairzinho Paz e Amor. E até que esse personagem durou muito tempo, né? Durou aí 4 meses. É um tempo considerável, é um tempo longo. E ele conseguiu pelo menos sustentar esse personagem por um certo tempo. É claro que nós temos que ver como que o PL vai reagir. O PL é o partido do Costa Neto, o partido do Boy, que é o atual partido do Bolsonaro. Como o PL vai reagir a esse Jairzinho menos paz e mais bélico? Possivelmente não vai ser algo muito positivo ali dentro. Porém, vocês sabem que o Bolsonaro, ele não escuta conselhos de absolutamente ninguém. Todos para Bolsonaro são traidores em potenciais. E o Bolsonaro só deve lealdade aos filhos dele e não deve lealdade a mais ninguém. Ainda mais como ele é meio psicótico, ele acredita que tudo gira uma conspiração em torno dele. Então ele pode acreditar que o PL, ao falar para ele parar de atacar o STF, pode ser que o PL esteja querendo derrubar a candidatura dele em favor do Lula. Ele tem essas loucuras na cabeça dele. Ele é assim, nós sabemos disso.
Então vai ser difícil conter Bolsonaro, porque essa é uma estratégia eleitoral que deu certo e agora ele volta a aplicá-la, porque ele sabe que ele pode perder eleitores para Sérgio Moro. Se você gostou do vídeo, você tem que clicar no botão de gostei, deixa o seu like, é super importante. Me siga no Instagram, canal Profiléu, e também no Twitter, que é @profileoficial.